Olá, queridos irmãos, queridas irmãs. Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma doutrinária neste canal de amor. Eu me chamo Mauri Neto e hoje serei o dirigente da nossa exposição. Vamos dar início, então, à nossa exposição com a leitura do livro Pão Nosso, escrito por Chico Xavier, editado pelo Espírito Emmanuel. Capítulo 75, Murmurações. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Paulo, Filipenses, capítulo 2, versículo 14. Nunca se viu contenda que não fosse precedida de murmurações inferiores. É hábito antigo da leviandade procurar a ingratidão, a miséria moral, o orgulho, a vaidade e todos os flagelos que arruinam almas neste mundo para organizar as palestras da sombra, na qual o bem, o amor e a verdade são focalizados com malícia. Quando alguém comece a encontrar motivos fáceis para muitas queixas, é justo proceder a rigoroso autoexame, de modo a verificar se não está padecendo da terrível enfermidade das murmurações. Os que cumprem seus deveres na pauta das atividades justas certamente não poderão cultivar ensejo a reclamações. É indispensável conservar-se o discípulo em guarda contra esses acumuladores de energias destrutivas, porque, de maneira geral, sua influência perniciosa invade quase todos os lugares de luta do planeta. É fácil identificá-los. Para eles, tudo está errado, nada serve. Não se deve esperar algo de melhor, em coisa alguma. Seu verbo é irritação permanente. Suas observações são injustas e desanimam. Lutemos quanto estiver em nossas forças contra essas humilhantes atitudes mentais. Confiados em Deus, dilatemos todas as nossas esperanças, certos de que, conforme asseveram os velhos provérbios, o coração otimista é medicamento de paz e de alegria. Irmãos e irmãs, vamos então orar. Amado Mestre Jesus e toda a equipe espiritual aqui presente, desde já agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui mais uma segunda-feira reunidos na doutrinária do canteiro. Rogamos resiliência necessária para todos que estão aqui, que possamos estar abertos e receptivos às boas energias, ao conhecimento que será compartilhado pela nossa irmã Sueli, e que esta possa estar iluminada, bem amparada, para elucidar e nos guiar nesse novo conhecimento, nesse conhecimento que será construído e compartilhado conosco. Com a tua permissão, Divino Mestre Jesus, vamos então dar iniciado a nossa doutrinária de hoje. Que assim seja. Passo então a palavra para a nossa querida expositora de hoje, Sueli Borges. Olá, que o Mestre Jesus esteja sempre conosco, nos guiando, nos iluminando, nos protegendo sempre. Hoje eu venho falar um pouco, bater um papo com vocês sobre um ensinamento que o Mestre traz em relação à pureza de coração. E no nosso texto de referência, vem falando sobre uma crítica, de alguma forma, do não lavar as mãos. Algo que no texto base os fariseus cobravam ao mestre o porquê dele não lavar as mãos. E aí ele questiona o quão importante era lavar as mãos se das nossas bocas saíam tantas impurezas. E é algo que a gente precisa refletir no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Será que, se lavarmos de fato as mãos bem lavadas ao sentarmos a uma mesa, ou quando estivermos com as pessoas queridas, mas se não tivermos a pureza no nosso coração, tem algum efeito? Obviamente que precisamos ter higiene, É lógico que essa linguagem é uma linguagem simbólica, uma linguagem metafórica, mas que nos faz pensar muito a respeito desse ensinamento. Como dizia anteriormente, é óbvio que precisamos ter hábitos de higiene importantes, inclusive para não desenvolvermos doença, dentre tantas outras coisas. Mas o ensinamento do Mestre nos cabe refletir sobre
o que a gente leva dentro da gente, do nosso coração, da nossa alma, das nossas ações? Será mesmo que estamos tendo ações benevolentes, ações verdadeiras? Ou apenas estamos cultuando esse corpo, essa roupagem, onde nos higienizamos muito, vestimos indumentárias bonitas, bacanas, caras, mas deixamos de cuidar do nosso coração, deixamos de cuidar do outro, nosso irmão, de estendermos a mão a esse outro, de escutarmos esse outro, de dar uma palavra de carinho e de afeto. Então é muito importante que possamos pensar a respeito das nossas ações. O que andamos fazendo? Será que efetivamente estamos tendo uma posição de acolhimento ao outro? Será que estamos sendo verdadeiros, cúmplice de algo que seja verdadeiro? Ou meramente utilizamos de uma roupagem exterior para tentarmos nos mostrar que estamos bem, que estamos em comum acordo com tudo? É algo muito importante que possamos refletir a respeito. E aí eu me lembrei agora de um videozinho que assisti falando sobre a pureza da alma, né? A elegância da alma, né? Inclusive quem fala isso nesse vídeo é o ator Tony Ramos, e eu achei muito sensacional quando ele fala de ser elegante. Ser elegante não é mesmo, na verdade, vestir uma roupa bacana, né? Ter bons hábitos, mas sim, é uma elegância de alma do que ele fala. E quão precisamos ser elegantes de alma? O quão precisamos vestir uma roupa caríssima, uma roupa simbólica caríssima, né? Eu usei essa expressão para enfatizar o quanto essa elegância de alma nos é importante. Porque muito mais do que termos as nossas mãos bem higienizadas, é preciso que o nosso coração esteja efetivamente higienizado, puro, verdadeiro, para que possamos sim acolher aqueles que precisam, ou mesmo que não necessariamente precisa, porque na verdade, gente, todos nós precisamos de carinho, precisamos de afeto, né? Uns, obviamente, precisam de um suporte maior, né? Quando a gente precisa levar um alimento para alguém, quando a gente precisa levar uma vestimenta, a gente está passando agora por um momento muito delicado no sul, né? Em função das chuvas, e que essas pessoas estão desabrigadas, perderam suas casas, seus documentos, suas roupas, dentre outras coisas, alguns a vida, e alguns familiares perderam pessoas queridas. Então tem um nível de sofrimento em todos os ângulos, tanto o sofrimento físico quanto o sofrimento emocional. Então efetivamente essas pessoas precisam de um amparo real, né? Um amparo físico, um amparo de um alimento, de água, de vestimenta, porque está faltando tudo isso. Mas é preciso levarmos em consideração que tem pessoas que apenas precisam do amparo de uma escuta, de um acolhimento, de um sorriso, porque muitas vezes precisamos apenas sorrir. Não é necessário falarmos nada. Um sorriso pode ser um diferencial muito grande na vida de muitas pessoas, porque muitas vezes não sabemos como é que esse outro está, se está feliz, se está triste, se está com uma dor, e a gente olha para o outro com um olhar benevolente, um olhar de carinho, um olhar de amor,
e sorrimos. E isso pode fazer uma diferença muito grande na vida dessa pessoa, no dia dessa pessoa. Imagine quando podemos imprimir uma palavra de amor e de carinho. Um bom dia. Bom dia, meu irmão, como você está? Então é importante que possamos repensar as nossas condutas neste planeta. E efetivamente levarmos aquilo que é mais importante mesmo. Será que o mais importante é estarmos cheirosos absolutamente? Não falo que não devemos ter cuidado com o nosso corpo, até porque isso é necessário, né? A higiene do corpo físico é importante, porque se a gente não tem essa higiene, a gente pode incorrer em doenças do corpo físico, né? É necessário tomarmos banho, escovar os dentes, ir ao médico, cuidar, verificar como é que está a nossa saúde física. Claro que isso é necessário, né? E quando o texto base fala do lavar as mãos, estamos falando por metáfora, mas é claro que assim, a grosso modo, algumas pessoas podem se questionar, mas não é necessário? Sim, é necessário, mas a gente está falando de uma outra necessidade, que não precisamos ficar na superficialidade, que é importante que a gente lance o nosso olhar para dentro e possamos verificar se efetivamente estamos sendo verdadeiros, se estamos sendo amorosos, se estamos sendo cuidadosos com este outro que nos circunda, seja ele um filho, uma mãe, um pai, um irmão, com este outro que não tem um laço consanguíneo, que é um vizinho, que é um colega de trabalho, que é uma pessoa que está lá na rua. Ainda ontem, quando passava de carro à noite, na rua, tinha uma pessoa deitada na calçada, inclusive em uma posição muito próxima ao meio-fio, né? E fiquei pensando o quão perigoso aquela pessoa estava se colocando. Ela não estava dormindo, ela estava acordada, mas se colocava numa posição de perigo. Não me sentia à vontade, efetivamente, né, para parar o carro e acolher ou de repente conversar com essa pessoa, confesso, até por conta do adiantado da hora, e sozinha, estava só, enquanto mulher, me sentia um pouco vulnerável para fazer isso, confesso a vocês. Mas fiquei pensando, né? Será que aquela pessoa não precisava de um suporte? De alguém ali para estender-lhe a mão e possibilitar uma escuta e entender o que estava acontecendo naquele momento, o porquê que estava ali, e tentar de alguma forma colocá-la em uma circunstância que não estivesse num perigo tão grande. Então é importante que possamos refletir a respeito das nossas ações, do que estamos fazendo, de como podemos auxiliar a esse próximo, que é nosso irmão. Pode não ser um irmão consanguíneo, mas é um irmão por sermos filhos de Deus, desse Pai tão amoroso que nos acolhe o tempo inteiro. E que possamos também pensar nessa gentileza de alma, porque é isso que nos edifica, é isso que nos possibilita estabelecer relações fortalecidas, de grandes vínculos, de vínculos que têm um bom estabelecimento, para que possamos fazer circular esse sentimento de amor ao próximo. Eu gostaria de ler uma poesia, já que assim, eu gosto sempre de trazer nas minhas falas a poesia. Eu entendo
que essa linguagem poética nos fala muito e nos toca muito. É uma poesia do querido Braulio Bessa no livro Um Carinho na Alma. Chama-se Sempre Haverá um Alguém. Se por acaso você não conseguir caminhar, se seus pés enfraquecerem, se a estrada se alongar, sempre haverá um alguém capaz de lhe carregar. Se por acaso você sentir a alma sangrar, e se a alma ferida fizer seu corpo chorar, sempre haverá um alguém capaz de lhe consolar. Se por acaso você sentir o mundo escapar, se tudo for só silêncio, se a solidão maltratar, sempre haverá um alguém capaz de lhe abraçar. Se por acaso você não conseguir se enxergar, perdido dentro de si, vendo tudo se apegar, sempre haverá um alguém capaz de lhe encontrar. Se por acaso você sentir a vida açoitar e na hora da agonia você se desesperar, sempre haverá um alguém capaz de lhe acalmar. Se por acaso você vir tudo se apressar, se todo mundo correr, se o tempo acelerar, sempre haverá um alguém capaz de lhe esperar. Se por acaso você deixar de acreditar, se a própria humanidade decidir lhe enganar, sempre haverá um alguém capaz de lhe inspirar. Se por acaso você sentir medo de amar, se achar que não é mais possível se apaixonar, sempre haverá um alguém capaz de lhe conquistar. Sempre haverá amor, sempre haverá o bem, numa via de mão dupla, com a força de um trem. Alguém ajuda você e você ajuda alguém. Já que sempre haverá alguém para lhe entender, lhe carregar, acalmar, abraçar quando doer, alguém para lhe confortar quando o mundo lhe bater. Já que sempre haverá alguém para lhe socorrer, só é preciso ser justo e grato para perceber que sempre haverá alguém precisando de você. Olha que linda poesia, que fala exatamente disso que a gente está falando, dessa pureza de coração e de que vai ter alguém. Porque é claro que quando a gente fala de que a gente precisa purificar o nosso coração e não ficar apenas preocupado com a roupagem externa, com essa higiene excessiva externa, né, metaforicamente falando, tem muitas pessoas que a gente precisa acreditar e que de fato existem, que nos acolhem, que está do nosso lado, e que usa essa elegância de alma, e que tem essa elegância de alma para nos acolher, para nos escutar, para nos estender a mão, para nos possibilitar um olhar de afago, de carinho, um sorriso, como falei anteriormente, apenas um sorriso, ou um bom dia, ou um dizer, estou aqui com você. Porque muitas vezes não precisa de muito, apenas sentar-se ao lado ou estender uma mão. Mas que isso precisa ser feito com pureza de alma, com pureza de coração. Entendendo que esse é o grande propósito da vida, porque a gente está falando de amor, que é exatamente o que o Mestre o tempo inteiro nos fala, que nós possamos amar incondicionalmente, sem julgamento, né? Ainda que a gente sofra, mas que a gente possa refletir e perdoar esse outro, para que a gente possa fazer esse exercício de higiene do nosso coração. Então é importante que a gente compreenda que sempre haverá alguém, que a gente acredite, sobretudo, que sempre haverá alguém.
por mais que passamos, porque de fato estamos passando por momentos difíceis, né, do nosso planeta, e a gente pode limitar-se um pouco, né, na nossa comunidade, na nossa sociedade, no nosso país. Estamos passando por momentos delicados, momentos de muita turbulência, mas é importante que possamos acreditar que esse outro existe e que ele está aqui para nos acolher, para nos estender a mão, para possibilitar um encontro de almas. É muito importante que acreditemos nisso e que não façamos de conta e que possamos colocar em prática o que a gente escuta, por exemplo, na casa espírita, né? Quando a gente vai a uma casa espírita ou quando a gente vai, né, em outros templos religiosos, a gente vai em busca de uma palavra de carinho, de uma palavra de amor, de uma palavra que nos faça refletir, né? Porque muitas vezes, em meio ao cotidiano da nossa vida, de trabalho, de cuidado com casa, de cuidado com filho, de cuidado com o marido, ou com a esposa, a gente não consegue acalmar os nossos pensamentos, acalmar as nossas ideias, porque a vida é tão corrida, né, ultimamente. E aí às vezes a gente vai buscar numa palavra, numa escuta, num texto, algo que nos possa fazer retomar aquilo que de fato faz sentido, aquilo que de fato nos faz refletir sobre qual o nosso papel enquanto ser humano, enquanto irmãos, né? Já que somos filhos de Deus, somos irmãos. Então é importante, muitas vezes, ir a um templo e fazer uma escuta de uma fala ou fazer uma leitura, nos possibilita ampliar esta nossa visão, para que sim, possamos cada vez mais deixar o nosso coração o mais puro possível e auxiliar esse nosso irmão, para que sempre haja alguém. Muito obrigado aos nossos irmãos, que Jesus esteja sempre conosco, nos guiando, nos protegendo, ampliando as nossas mentes, ampliando os nossos corações. Que assim seja e assim será. Queridos irmãos e irmãs, após essa exposição edificante, vamos então fazer a nossa oração final. Convido a todos que, caso se sintam à vontade, fechem os seus olhos e elevem agora os pensamentos comigo. Amado Mestre Jesus e toda a equipe espiritual, agradecemos por essa oportunidade, por mais uma doutrinária no canal de Amor do Canteiro de Fraternidade, pela oportunidade de crescimento e de aprendizado que esta exposição nos permitiu. Rogamos a resiliência necessária para que este conhecimento e os outros do Evangelho possam nos embasar nas nossas ações, possam nos guiar e assim consigamos executar a nossa tarefa, nós consigamos cumprir com o nosso propósito existencial. Peço a todos também que continuem colaborando com o trabalho do Cristo, que continuem ajudando essa casa, compartilhando vídeo, deixando o seu curtir, para que cada vez mais nossos conteúdos, a nossa casa possa atingir mais pessoas. Com a tua permissão, Divino Mestre Jesus, vamos então finalizar a oração de hoje, a oração que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, nos livrai de toda e qualquer mal. Amém. Que assim seja. Até uma próxima, pessoal. Então, espero vê-los em breve
E amanhã, terça-feira, teremos mais uma exposição às 19h30 na nossa querida casa. Então sintam-se abraçados e até mais.